Boa noite. Oi, Tati, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, bem-vindas à última live dessa série Conheça o seu ciclo menstrual. Hoje, então, nós vamos falar sobre confie, escute e confie no seu corpo, né? Porque o nosso corpo, ele é o nosso grande oráculo, como eu gosto de dizer, né? Ele tá em constante comunicação com a gente. Então, é muito importante que a gente se conecte com o nosso corpo, que a gente aprenda ou reaprenda a escutar o nosso corpo e confiar naquilo que ele está nos dizendo, nos mostrando, afinal de contas. E por que eu resolvi fazer uma série de lives para falar sobre o ciclo menstrual, né? Porque pela minha própria experiência e também das mulheres que eu atendo, enfim, eu fui vendo o quanto esse assunto não é falado, o quanto a gente não tem conhecimento ainda o suficiente sobre o que é o nosso ciclo, afinal de contas, por que a gente cicla todo mês, por que tem essa tal de menstruação, e fora ainda as outras questões, né, culturais, de tabus, de crenças que envolvem esse tema. Então eu trabalho com a parte da terapia dos saberes femininos, que olha muito para as questões emocionais da mulher, da saúde, das questões assim que envolvem os sinais do corpo e o que isso está querendo dizer em relação ao teu emocional. Mas eu também resolvi trazer esse conteúdo desse livrinho que eu super indico para vocês, tá? Que é o que nunca te contaram sobre o seu ciclo menstrual, da médica naturopata Lara Briden. Porque a gente precisa entender também o que está acontecendo por dentro, o que são esses tais de hormônios, o que é esse senhor estrogênio, a senhora progesterona, que eu falei tanto ao longo das lives. Será que é normal a gente sofrer com TPM? Será que o nosso ciclo tem que ser dolorido? Né? Então, assim, são questões que pela minha própria vivência, eu vejo que sim, que a gente se acostumou, que o ciclo é com dor, na maioria das vezes, né? Que o ciclo é com dor, que TPM é tensão pré-menstrual e que é normal. E a gente foi passando isso, né? De geração a geração, e desde que eu encontrei os saberes femininos, desde que eu comecei a estudar esse tema, né, desde que eu fiz a formação nos saberes femininos, eu comecei a compreender que não é assim. A gente não precisa brigar com o nosso ciclo, a gente não precisa brigar com o nosso corpo, a gente não precisa aceitar que TPM é normal, que um ciclo irregular é normal, que um ciclo com dor é normal. E a gente também não precisa brigar com o nosso corpo físico como se ele fosse separado do que é sagrado. Esse é o principal ponto que eu quero colocar hoje. A gente também aprendeu que as nossas questões físicas, né, estão separadas do que é sagrado. Não, isso aqui é pecado, isso aqui é sagrado. Se eu quero meditar, me elevar espiritualmente, isso não tem a ver com o corpo, com o físico. E não, é uma questão totalmente distorcida, sim. Para que a gente possa se conectar com o nosso sagrado, o nosso corpo acaba sendo um veículo. Então, escute o seu corpo, confie no seu corpo. Esse título dessa live é para isso, é para chamar a atenção que sim, o teu corpo, ele quer te mostrar algo, o teu corpo, ele quer ser saudável, ele quer que tu esteja saudável, o teu corpo te conecta com o que é sagrado, tá? Então, eu não sei assim para vocês como é que vocês que estão aí, como que é essa questão da ciclicidade feminina para vocês? Como que vocês lidam com o corpo de vocês, com os ciclos?
Se tem alguém que tá chegando, né, na fase aí dos 40, assim como eu, como que lida com isso, né? Então é super importante falar cada vez mais, e também as filhas, ou quem não tem filha, que tem uma amiga que tem filha, adolescentes, né? As meninas que estão entrando nessa fase, que estão entrando na fase fértil da sua vida. Como lidar com isso se a gente tem todo um histórico de crenças limitantes, de exclusão do nosso ciclo, de exclusão de partes do nosso corpo, porque a gente não se aceita, né? A gente vai, dependendo de como foi a nossa criação, de como é a nossa cultura, a gente exclui, a gente não aceita como a gente gente não aceita o nosso corpo, a gente não aceita o nosso ciclo, a gente não se aceita. Esse, inclusive, foi o tema da primeira live, né, da revolução do ciclo menstrual, que eu falei muito em aceitação. Então, em primeiro lugar, a gente precisa sim trabalhar essa aceitação. E como que a gente trabalha essa aceitação? Uma das formas é buscando conhecimento. Então, para a gente não brigar com o nosso ciclo, para a gente não brigar com o nosso corpo, a gente precisa também de conhecimento. E tem uma tríade que eu compartilhei aqui desde a primeira live, que é autoconhecimento, conhecimento e espiritualidade. Quando a gente une essas três questões, a gente consegue trabalhar melhor a nossa aceitação. Por quê? Porque aquilo que eu desconheço, fica mais fácil eu excluir. Já como eu vou tendo conhecimento sobre isso, eu faço a inclusão, fica mais fácil fazer essa aceitação. Então essa é uma dos principais pontos aqui que eu quero deixar, a questão da gente buscar essa aceitação, tá bem? Então nós vamos falar, eu trouxe aqui, eu dividi em três pontos aqui, tá? 3 pontos que eu vou compartilhar hoje que, na minha visão, são importantes para que a gente cultive esse hábito, para que a gente comece a mudar essa mentalidade de exclusão, de separar o físico do sagrado, né? E para que a gente comece a aprender ou reaprender, escutar sim o nosso corpo e a confiar nele. Como que a gente pode fazer então para mudar essa mentalidade, para alimentar uma mentalidade, uma nova mentalidade em relação ao nosso corpo, ao nosso ciclo e à nossa ciclicidade? O primeiro ponto é o acolhimento e a aceitação. O que é isso, Cris? Acolhimento e aceitação, trazendo também um pouco da visão sistêmica aqui para vocês, compartilhando, é tudo que a gente exclui, aquilo ali solicita essa inclusão de alguma maneira, né? É como se quando a gente faz uma exclusão de um membro da nossa família, por exemplo, né? Uma criança abortada, que nunca foi reconhecida, né? Nas constelações familiares, a gente diz que esse membro que não foi incluído, que não faz parte, vai acontecer alguma coisa, de alguma forma o sistema vai se movimentar para mostrar a exclusão desse membro, para que a gente olhe para essa exclusão. Então, por que eu trouxe esse exemplo, né? Para fazer uma conexão aqui. Tudo que a gente exclui, de alguma forma, o sistema vai mostrar. O nosso corpo também é um sistema. Então, quando a gente exclui alguma coisa, quando a gente exclui, quando a gente nega, de alguma forma, esse corpo, esse sistema também vai gritar.
E aí o nosso corpo, ele funciona como esse radar, como esse grande oráculo que vai mostrando questões que estão excluídas, questões que estão negadas, questões que estão esquecidas, né? Então, por isso que eu coloquei o primeiro ponto aqui como acolhimento, como reconhecimento, como inclusão, aceitação, todos esses termos cabem bem aqui, né? Porque isso gera integração. O famoso que a gente fala na constelação familiar, você faz parte, né? Então, o mesmo exemplo que eu usei ali do membro familiar que não está incluído serve para qualquer sistema. O nosso corpo também é um sistema, né? A nossa saúde, o nosso bem-estar, tudo é um sistema. A gente sempre vai indo do micro para o macro, do macro para o micro, tá? Então, primeiro ponto, acolhimento, aceitação, inclusão, integração, como um todo. Aí a gente pode até fazer um link com o que eu estava falando antes. Aí a gente não fica trabalhando com as partes separadas. A alma é sagrada, mas o corpo físico não é sagrado. Se eu fizer uma oração, se eu rezar, isso é sagrado. Mas eu olhar para o meu ciclo, isso não é sagrado. A gente começa a ressignificar essas crenças, esses tabus, esses preconceitos que foram cultivados durante tanto tempo. Tá bem? Faz sentido aí para vocês essa questão do acolher, falar de acolhimento do corpo, dos processos que fazem parte do corpo, trabalhar a aceitação, né? Então, se eu nego meu ciclo menstrual, se eu nego que eu estou entrando na menopausa, se eu nego meu feminino, se eu nego meu masculino, eu excluo, eu não vejo. E essas partes que são naturais e que fazem parte vão reclamar o seu fazer parte de alguma forma. Faz sentido aí para vocês que estão aí? Coloca aí no chat para mim se faz sentido. Comenta aí se tem alguma coisa, alguma dúvida em relação a isso que eu tô trazendo. Se tu tem uma experiência e quer compartilhar, por favor, fique à vontade aí, tá bem? Segundo ponto, conexão e relacionamento. Então, se eu conseguir chegar até aqui integrando essas partes, acolhendo as partes, fazendo a inclusão, agora eu vejo que eu tenho um corpo que cicla. Eu vejo que eu tenho um processo cíclico, um ciclo menstrual. Eu tô usando bastante aqui das terapias sistêmicas, né? Unindo aqui, como eu faço no meu trabalho, unindo o sagrado feminino e as sistêmicas, né? Então, agora eu vejo. E o acolhimento do ponto 1 que eu falei é no sentido de o que foi, eu acolho o que foi como foi. Então, também não adianta a gente ficar, eu excluí o meu ciclo durante tanto tempo, eu neguei os meus processos durante tanto tempo, eu neguei o meu feminino, né? Porque quando a gente nega o nosso ciclo, quando a gente nega a nossa ciclicidade, a gente tá negando também o nosso feminino, o nosso lado, nossa energia feminina. Eu neguei o meu feminino. E daí agora começar a brigar com isso, usar o chicotinho. Não. Aí a gente vai acolher o que foi como foi, porque isso te trouxe até aqui. Então, acolhimento. Depois disso, começa o processo, que é o segundo ponto que eu tô trazendo, de conexão e relacionamento. Eu preciso reaprender a me relacionar comigo mesma. Tem o Siri Prembaba, ele tem um livro que se chama Amar e Ser Livre, tá? Que eu super indico também, um livro muito bom de ler e ele traz muitas informações sobre essa questão assim do se amar para amar o outro, né? Parece uma coisa assim tão clichê, mas ele traz de uma forma muito legal. E ele diz que
a faculdade da vida são as relações, a gente precisa aprender a se relacionar. Mas para se relacionar com o outro, a gente precisa aprender a se relacionar com a gente também. Não é uma coisa assim, linear e estanque, né? Ai, primeiro eu vou ficar 6 meses me relacionando só comigo, depois mais 6 meses me relacionando com meu namorado, com meu amigo, com meu pai, com a minha mãe. Não, vai acontecendo. Então, se conectar, se relacionar, tem essa premissa do primeiro contigo e depois com o outro, mas tudo vai acontecendo junto. E o que é esse se relacionar consigo mesma, né? É fazer na prática a inclusão desse contato com o teu corpo, que é nisso que a gente fez de excluir o nosso ciclo, de calar o nosso ciclo, ou de não compreender o que é o nosso ciclo e de não dar o devido valor, a devida importância. A gente também não aprendeu a se tocar, a gente não aprendeu a se admirar num sentido sagrado, assim, de conexão mesmo, de se olhar no espelho, de olhar no seu próprio olho, de olhar o seu corpo inteiro, de se aceitar, daquilo ali vir de dentro. Então a gente não tem essa relação com a gente mesma, né, com o nosso corpo físico. Aí a gente precisa fazer as pazes com isso, que é começar a cultivar isso através desse olhar, através desse tocar, desse sentir, através de fazer as pazes com os processos naturais do nosso corpo. E um desses processos é o ciclo menstrual, né? Como o foco aqui é ciclo menstrual. E aí a gente vai parar numa palavrinha mágica que eu falo muito aqui no perfil. Ciclicidade feminina. A gente briga tanto com os nossos hormônios, a gente acha que eles é que são culpados de tudo, só que os nossos hormônios, eles são esse resultado, essa dança hormonal é o resultado de um processo cíclico. Então, quando a gente fala em ciclicidade, a gente não tá, quando a gente fala em fases da lua, em ciclos, a gente está falando dessa ciclicidade e a gente está falando também dos processos físicos que também são cíclicos. Então, quando tu está lá te sentindo numa fase mais, eu chamo, né, os altos e baixos, quando tu tá lá embaixo, que tu tá mais introspectiva, que tu tá mais fechada, que tu tá mais no teu mundo interior, na tua caverna, que a gente chama, né? Ou quando a gente tá mais expansiva, quando a gente tá com mais vontade de se expor, de falar, de agir. Isso faz parte. Fases da nossa vida onde a gente tá com resultados muito bons, extraordinários. Fase da vida que a gente tá ali que a gente chega num declínio. Declínio faz parte do ciclo da vida. Só que a gente aprendeu que o que faz parte é só aqui, só quando tá no ascensão, na subida. As descidas a gente não quer nem ouvir falar, né? Porque o próprio nome já diz, descida, declínio, fase de recolhimento. Isso é ciclicidade. A natureza é cíclica, nós somos cíclicas. Os nossos hormônios funcionam de forma cíclica. Então, horas a gente tá com o estrogênio subindo, que dá mais energia, que a gente fica mais ativa, mais disposta. Horas o nosso estrogênio tá descendo, a nossa progesterona vem também para acalmar essa subida e descida do estrogênio, para acalmar o nosso sistema hormonal. A gente precisa da progesterona. Como que a gente gera progesterona? Ovulando. Pois é, e a gente não sabe disso, a gente acha que ovular é só para engravidar. E não é. Ovular também para engravidar, para gerar um bebê, mas também para gerar essa progesterona que tem diversas funções no nosso corpo. Então vocês vejam que eu tô falando de ciclicidade feminina, um assunto que é tão falado e que muita gente acha que é essas coisas aí do mundo holístico.
né? Que eu já ouvi falar, isso aí é das coisas dos holísticos, né? É dos holísticos, mas é da vida, faz parte. É da ciência também, é da natureza. Então, faz parte. Lembra do ponto 1? Acolher, aceitar. A gente precisa começar a trabalhar a aceitação, a inclusão do que faz parte. E nós somos cíclicas, nós ciclamos, que nem a natureza. Então, horas sim a gente vai estar subindo, horas a gente vai estar descendo, horas subindo, horas descendo. Isso no micro, aqui dentro de mim, no meu período, no meu ciclo, e na vida também, olhando de uma forma geral. Quantas vezes a gente tá lá numa fase de ascensão, seja na nossa carreira, na nossa relação, daqui a pouco vem uma fase de declínio, e aí a gente não quer enxergar que isso acontece. Mas esse ciclo, essa ciclicidade, ela é exatamente para mostrar, para fazer com que a gente aprenda a lidar com a vida como um ciclo de começos e recomeços, de morte e renascimento, tá bem? Então, isso é ciclicidade, e eu tô falando aqui de ciclicidade no ponto 2, por quê? Porque o ponto 2 é conexão, relacionamento. Se eu preciso resgatar esse relacionamento comigo mesmo, fazer as pazes com o meu corpo, eu preciso compreender que eu sou cíclica, né? Então, por isso que eu tô falando aqui de ciclicidade. Aí, aqui dentro do ponto 2, né, que a gente tá falando aqui de resgatar esse contato com o nosso corpo. Deixa eu perguntar para quem tá aí. Como é que é para você, se vocês se sentirem à vontade de compartilhar, esse contato com o corpo de vocês? Vocês sentem que tem essa confiança, essa intimidade com vocês mesmas, com o corpo de vocês? Vocês sentem que o corpo de vocês como sagrado, ou vocês, no fundo, assim, vocês sabem que vocês não, eu não tô conectada de verdade comigo, com o meu corpo, com o meu sagrado. Quando eu falo corpo, inclui o físico, mas inclui também a nossa alma, a nossa aceitação aqui dentro do nosso coração, sabe? Quando eu olho no espelho e digo, eu me aceito, eu me vejo, eu me aceito como eu sou, por dentro e por fora. Como que é para vocês isso? Quem sente a vontade aí de compartilhar? Então, eu, por exemplo, não me sentia à vontade comigo mesma, com meu corpo. Eu calei os meus ciclos por anos e anos. Quem já conhece a minha história vai achar repetitivo aí, mas sempre tem alguém novo, né? Ó, a Barbie tá dizendo depende do dia. Isso. E eu sempre quis, assim, sempre tava em busca de algo diferente pro meu corpo. Eu nunca me via assim satisfeita, sabe? Eu tava sempre assim, mas agora eu consegui aumentar o peso. Mas agora tem gordura extra. Agora eu tô magra demais. Agora minhas pernas estão muito finas. Agora eu preciso comer para aumentar massa magra. Ou agora, então, dizem que para isso precisa comer batata doce e frango. Então eu vou comer somente batata doce e frango. Então eu tinha muito esse lugar assim, não gostava de ficar menstruada, também achava que era uma coisa incômoda, chata, não me olhava, não gostava de me olhar nua, assim, de me olhar, sabe, de olhar pra mim, de olhar nos meus olhos. Inclusive, quando eu comecei meu relacionamento com o Alan, ele tem muito essa coisa assim, não, fala olhando nos meus olhos, olhando nos meus olhos. E eu comecei a me dar conta que, claro, né? Quando a gente não olha nos nossos próprios olhos, quando a gente não consegue olhar para a janela da nossa própria alma, como é que a gente vai olhar para a janela da alma dos outros, né? E aquilo ali foi um grande aprendizado para mim, porque eu já vinha
nesse desenvolvimento, nesse autoconhecimento, mas eu nunca tinha me dado conta disso, né? E ele me falou, né? Ah, olha nos meus olhos quando tu tá falando, né? Que tem a ver também com confiança, tem a ver com abertura. Então, assim, se olhar, por que eu tô fazendo essa pergunta, né? Tu nem precisa responder, mas responde aí pra ti. Quando a gente consegue se conectar com a gente também se abre para se conectar com o outro, tá? Então, é por isso que eu tô trazendo esse assunto também. Oi, Flávia, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, além dessa questão da ciclicidade, do contato com o corpo, eu também quero aproveitar e trazer um item uma revisão de um item que eu falei nas lives anteriores, tá? Então, mas já que, Cris, como é tão importante essa coisa de ciclo menstrual, como deve ser o meu ciclo menstrual, né? Então é um ciclo que deve ser regular, que não seja normal para ti que tu sinta dor, que tu tenha tensão menstrual, né? O teu ciclo ele deve ser o teu relatório mensal, porque a gente está falando aqui de corpo. Então o teu ciclo ele é um processo ele é um processo natural do teu corpo que te sinaliza o que está acontecendo. É como se tu fosse lá todo mês, né? Tira o teu relatório lá, enfim. Eu não sei, do teu banco, das tuas despesas, né? Não é uma comparação muito boa, mas enfim. Tu vai lá e tu analisa o teu relatório. Ah, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui tá me dizendo isso aqui tá me dizendo aquilo. O teu ciclo menstrual é a mesma coisa. Ele tá te trazendo um relatório com informações sobre a tua saúde, né? E aí, se o teu relatório tá dizendo dores intensas, enxaqueca, sofrimento, muitas cólicas, fluxo intenso ou pouco fluxo, ciclo longo ou ciclo curto, ele vai te trazer todas essas informações. E aí, os teus sintomas são as tuas pistas. Através se tu estiver sentindo esses sintomas, tu tem pistas aí para saber o que anda acontecendo na tua saúde. E aí tu tem que lembrar de se fazer algumas perguntinhas aqui, 3 perguntinhas, tá? Ela sugere aqui. Eu vou ler aqui para vocês as 3 perguntinhas, tá? Você ovula regularmente? Então tu precisa te perguntar. Se você não ovula, por que não? Nas lives anteriores a gente falou, né, quais são os sinais, né, da ovulação. Então, o muco, aquele clara de ovo, a nossa temperatura basal sobe, quando a gente tá chegando perto, né, da ovulação, começa a subir, daí tem como medir essa temperatura, tem termômetros específicos para medir essa temperatura basal. O nosso colo do útero também fica diferente, né? Então, lá no material da live, deixa eu ver qual foi essa live. Cadê? Na live 2, na live 3, lá no resumo da live 2 e na live 3 tem sobre isso. Segunda pergunta, você metaboliza ou desintoxica bem o estrogênio? Se não, por que não? E o que você faz para melhorar isso? Então, também tem que conversar com a médica, tem formas de medir como é que tá o teu nível de estrogênio, né? Como é que tá o nível de progesterona, tem fases específicas do ciclo para medir isso. Se a gente tiver com um estrogênio muito alto, a gente vai sentir dor nas mamas, a gente vai ter um fluxo intenso, dentre outros sintomas também. Então, o estrogênio alto não é nada bom, né? Ou flutuando, né? Então, alto demais ou baixo demais. Então, tem que olhar. E existem formas da gente metabolizar esse estrogênio. Então, daqui a pouco tem causas que estão atrapalhando para que o teu organismo não consiga metabolizar de forma correta o estrogênio, e isso impacta no teu ciclo. E terceira pergunta, você sofre de inflamação crônica, né, que está interferindo na sua comunicação hormonal? A gente falou bastante dessa questão do processo inflamatório, né?
Principalmente, eu foquei aqui na questão da digestão, dos alimentos que provocam inflamação crônica, mas não são só os alimentos que provocam alimentação crônica. Produtos tóxicos, coisas tóxicas que estão no nosso ambiente, às vezes na nossa própria alimentação mesmo, mas a gente precisa olhar para essa questão da inflamação, porque isso impacta muito na saúde do nosso ciclo, né? Essa inflamação, ela atrapalha a comunicação dos nossos hormônios, tá bem? Então, boa noite para quem tá entrando aí, Deusa Giz, Adriele, sejam bem-vindas, Carolzita, Helena, muito bom ver vocês por aqui, sejam bem-vindas. Já estou aqui empolgadíssima falando, mas depois vocês podem assistir a gravação para pegar o que eu falei antes. E então, essas são as 3 perguntas que a gente pode se fazer em relação a saber se o nosso ciclo tá saudável ou não, para a gente poder reconhecer as pistas que o nosso corpo tá dando, tá? Então, como eu comento as perguntas, eu vou falar as perguntas aqui bem de forma direta. Se você ovula, se você metaboliza ou desintoxica bem o estrogênio, ou se você sofre de inflamação. Então, são 3 perguntas básicas que essa autora sugere para que tu fale com a tua médica caso o teu ciclo não esteja regular, caso o teu ciclo esteja com muita dor, com muito sofrimento. Então, não é para ser assim. O nosso ciclo, ele é para ser saudável. O nosso corpo quer que o nosso ciclo seja saudável. O nosso ciclo é um relatório sobre a nossa saúde. Então, confie no seu corpo, né? O título dessa live, escute e confie no seu corpo. Abrange muito mais que o ciclo menstrual, como a gente falou, mas aqui nessa etapa a gente tá focando no ciclo menstrual, tá? E terceiro ponto, lembre-se da tríade que eu falei: conhecimento, autoconhecimento, espiritualidade. E espiritualidade aqui eu tô falando, às vezes, o termo espiritualidade, às vezes eu tô falando sagrado, né? Então, o que é isso? É busque autoconhecimento. Então, eu comentei com vocês, né? Eu fui atrás de mais conhecimento sobre a parte fisiológica, que é isso que eu tô buscando compartilhar aqui com vocês, tá? Tô embasada aqui nesse livrinho, né? O que nunca te contaram sobre o seu ciclo menstrual. Busquei também outros cursos para me trazer mais conhecimento, tá bem? A Giz está dizendo aqui, a amiga Helena que entrou também tem filha adolescente para você fazer uma live, gratidão. Com certeza, Deusa Giz e Helena e outras mães aí que têm interesse, eu vou sim fazer uma live voltada em um bate-papo, voltada para o público adolescente, né? Essas meninas aí que estão entrando na sua fase fértil, para a gente poder compartilhar esse conhecimento. Então, eu, por exemplo, tive acesso a esse conhecimento que eu tô compartilhando com vocês não faz muito tempo. Eu tive acesso à terapia dos saberes femininos, a formação que eu fiz, eu comecei, né, no ano passado, foi em julho do ano passado, faz um ano e pouquinho que eu comecei a ter contato com esse mundo dos saberes femininos e faz toda a diferença. Quando a gente aprende sobre a aceitação do nosso corpo, como o nosso corpo funciona, aceitação do nosso ciclo, da nossa ciclicidade, quando a gente se abre para ver a vida como um todo, que o físico faz parte do sagrado também, o sagrado está no físico, o físico está no sagrado, não está nada separado, tudo é integrado. Isso faz muita diferença e vai ser uma honra para mim poder compartilhar esse conhecimento e essa experiência também que eu tô tendo, porque eu venho aplicando na prática essas coisas, né? E mais as mulheres que eu atendo também, e poder compartilhar isso com adolescentes, com
as mulheres aí que estão iniciando o seu período fértil, o contato com a sua ciclicidade, vai ser uma honra. Eu vou preparar com muito carinho e aí eu aviso vocês aqui. Então acompanhem aí, tá bem? Boa noite, Lária, seja bem-vinda. Então, gente, terceiro ponto é a tríade conhecimento, autoconhecimento e espiritualidade. Nada tá separado, tudo tá integrado. Então a gente precisa sim buscar mais conhecimento, como eu tava falando. A gente precisa falar mais sobre isso, né? Na live passada eu falei sobre a menopausa, falei sobre quando a gente chega na casa dos 40, eu de novo falando 40, na casa dos 40. Quem de nós ouviu falar em perimenopausa? Tá. Algumas já ouviram falar, mas a grande maioria nem sabe que tem perimenopausa, que é período de 2 a 10 anos antes da menopausa. E que a menopausa é o período 1 ano depois da última menstruação. A gente não sabe as informações. Não é isso não é falado, não é explicado, não é ensinado. A gente também, né, não vai ler sobre isso. Muitas vezes, né, eu não quero generalizar. Eu sei que tem gente que vai sim atrás, tem gente que busca informação. Eu tô falando também muito como eu falei pra vocês, da minha própria experiência. Eu até chegar aos saberes femininos na minha vida, eu não me importava com esses assuntos. Eu simplesmente aceitava o que vinha pra mim. Ó, ali perto dos 11, 12 anos tu vai ter a menstruação, mas o que é menstruação, para que serve, não sabemos. Daí depois daí tu vai, cuidado que tu pode, se tu tiver um relacionamento, tu vai engravidar, então toma pílula e tu pode dar um jeito de tomar uma pílula contínua e não menstruar. Oba! Além de não engravidar, tu não vai menstruar. Que maravilha! E quando chegar lá perto dos teus 40, teus 50 anos, tu vai entrar na menopausa, que é um período horrível, que dá um calorão e olha, e a mulher fica muito mal-humorada. Ponto. Era isso que eu sabia. Quem mais aí se identifica com essa história? Alguém mais? Ou só eu? Não me deixem só aí nessa história. Como é que vocês aprenderam sobre essa parte de ciclo menstrual, de menopausa? O que vocês aprenderam? Como é que foi para vocês essa experiência? Ó, a Barbie também foi assim, Barbie, pra ti. Quem mais? Ó, a Gislene também. É isso, a gente simplesmente não aprende essas informações, mas a gente aprende que era tudo ruim. Isso aí, a Barbie acabou de falar o que eu ia falar. A gente aprende que menstruar é ruim, que menopausa é ruim. A gente aprende que a gente tem que tomar uma pílula para não precisar, para acalmar os hormônios, para regular os hormônios. E a gente viu, né, lá na live que eu falei dos hormônios, que não tem essa história de regular hormônios. Porque quando a gente toma os contraceptivos hormonais, a gente não tá regulando hormônio, a gente tá suprimindo hormônio, ou seja, não tem hormônio. Só que a nossa natureza é a produção de hormônio. Essa produção de hormônio é cíclica, é um processo cíclico, então eles vão flutuar. Não tem essa de dizer vou parar os meus hormônios, não. O processo natural deles é cíclico, é de flutuar, é de num período aumentar, num período descer, e assim é. O que a gente precisa aprender, que foi o que eu disse lá na live dos hormônios, né? É o que essa médica aqui, que eu gostei muito, chama de resiliência hormonal. Como que a gente pode se adaptar à flutuação hormonal? Conhecendo ela em primeiro lugar, né? Ó, a Gislene tá dizendo, estou no climatério segundo o médico. Hoje ouço minha filha reclamando, por isso importante esses conhecimentos terapêuticos. Isso, Giz, e é importante o conhecimento, a parte terapêutica, emocional, né? Por exemplo,
Ah, se eu tenho muita cólica, né? Que é uma grande reclamação. O que essa cólica tá querendo te dizer? Cólica é uma dor forte. A gente até diz que como se fosse um grito, né? Geralmente, quando a mulher diz pra mim, eu tenho muita cólica, a gente vai olhar para o relacionamento com as ancestrais, com o feminino, com a mãe. Então, esse tipo de conhecimento, de autoconhecimento é muito importante. E tão importante quanto esse tipo de conhecimento, de autoconhecimento, dessa parte terapêutica, é o conhecimento físico também. Porque a cólica, tudo que acontece no nosso corpo emocional vem parar aqui no físico. Então, se eu tô sentindo cólica, tem um cunho emocional? Tem. Mas também é algo que já tá no físico. Então, também preciso olhar para a parte física. O que essa cólica menstrual tá querendo me dizer? E aí, tem uma live que eu coloquei lá, a live 4, gente. Seja uma detetive, o que seu ciclo está querendo te dizer. Lá na live 4 tem uma lista, no resumo da live 4 tem uma lista de sintomas físicos e os possíveis significados, de acordo com essa médica aqui, e eu adicionei também os sintomas emocionais, o que pode estar querendo dizer. Então, se tu não entrou ainda lá no Telegram, entra lá, o link tá na minha bio, e pega esse resumo dessa live 4 e dá uma lida, que tu vai observar. Tem as questões físicas e as questões emocionais. As coisas não estão separadas. A gente também precisa tratar a parte física, né? Então, agora o que acontece na maioria das vezes é que a gente deixa separado isso. Ou a gente olha só pro físico, ou a gente quer olhar só pro emocional, ou ainda quando a gente não olha para nenhum, né? Mas, então é super importante isso. E com certeza o que a Gi está dizendo aqui de trazer, de levar esse conhecimento para as adolescentes é muito importante, tá? E aí, claro, né, também vou pensar aí numa forma de fazer isso, né, para que elas também se sintam acolhidas e de uma forma leve, mas vou organizar sim, tá? O que mais, gente? Alguma dúvida que vocês ficaram? Quem acompanhou as outras lives também, tá? Então, hoje eu quis deixar mais assim para fazer essa revisão de alguns pontos importantes e dar essas dicas de como confiar no teu corpo, de como escutar o teu corpo, né? Todo o meu trabalho, né, da terapia dos saberes femininos e agora com a constelação familiar junto, é no intuito de guiar essas mulheres, né, de fazer com que ela, não de fazer, mas de contribuir para que ela entre nesse despertar. Quando a gente desperta a nossa mulher adulta, quando a gente desperta para que, opa, o mundo não é só isso aqui não, tem mais coisas. Quando a gente desperta para esse chamado, para a gente fazer a nossa reconexão com a nossa essência, com a nossa natureza, quando a gente começa a olhar para as nossas sombras, para aquilo que nos incomoda, mas com um olhar de o que isso está querendo me dizer, o que isso está querendo me mostrar, aí tudo muda. Ah, não é que vai ser só flores, né? Isso não, né? Só flores no sentido, não vai ter mais desafio. Não, vão ter desafios, sim, cada fase tem os seus desafios. Mas quando a gente está desperta, quando a gente busca conhecimento, autoconhecimento, espiritualidade, lembrem da tríade, conhecimento, autoconhecimento e espiritualidade, a gente se embasa para superar, para encarar os nossos medos, para olhar para aquilo que tem que olhar, para a gente se aceitar como a gente é, para a gente tomar esse empoderamento nosso, assim, não no sentido de ser melhor ou pior do que ninguém, mas ser nós mesmas, né, com autonomia, com confiança. Não, esse é o meu caminho, essa é a minha decisão, essa é a minha escolha. Opa!
Meu corpo tá me avisando alguma coisa aqui. O que será que é? Bom, eu sozinha não tô dando conta, mas eu vou buscar ajuda. Entende? É uma postura diferenciada que a gente assume quando a gente desperta a nossa mulher adulta, a nossa mulher selvagem. E a menopausa, ou melhor, a plenopausa, né, que eu falei na live anterior, é essa velha sábia, essa mulher anciã, não no sentido distorcido que a gente aprendeu até hoje. Ah, mulher, né, que chegou na menopausa ou né, deu, a vida acabou. Não, a vida recém começou. Todo esse tempo que tu ficou treinando essa sabedoria, agora essa sabedoria vai florescer dentro de ti. Mas não tenha medo de dizer que a sabedoria vai florescer dentro de ti. Ai, não, mas parece uma coisa tão romântica, tão idealizada. Não! Pode sim ser a realidade, desde que tu te conheça, desde que tu te busque. E isso é chegar na fase da sabedoria. Não é dizer que vai ficar tudo só 100%, tudo só flores, que não vai ter mais nenhum problema, nenhum desafio. Mas que tu vai se colocar nessa posição de mulher adulta, de mulher que cuida de si, de mulher que se banca, que banca suas decisões, que pede ajuda, porque sabedoria também é isso. Sabedoria é saber o momento de isso eu consigo sozinha, isso eu não consigo sozinha, isso eu não dou conta. E daí vai lá e busca ajuda, né? Então, é uma série de coisas que a gente vai aprendendo ao longo da jornada. E aí a Giz falou ali, importante expandir esses estudos e dar a mão às mulheres. Isso mesmo, quando a gente tá junta, quando uma alma feminina encontra outra alma feminina, a alma cura. Quando a gente dá as mãos, quando a gente se une para essa evolução, para essa cura nossa interior, a cura do nosso feminino que a gente tanto vem falando. Quanto é importante isso. Busquem se reconectar com o feminino de vocês. A gente precisa do masculino, sim. Uma polaridade não existe sem a outra. Elas são opostas, mas são complementares. Só que por muito tempo o nosso feminino foi abafado, foi reprimido. E não vou entrar aqui no mérito se por que isso, por que aquilo, quem que fez, quem que não fez. Não me interessa isso. O que me interessa hoje é o quê? É que eu tenha consciência de que eu preciso resgatar o meu feminino urgente. E isso que eu tô trazendo aqui, se conecta contigo, se olha por dentro e por fora. Perceba que tu é um todo, que tu é sagrada, que os teus processos são sagrados. Se acolha, se aceite. Como você é, o seu corpo, como é. Acolha a empatia, a intuição, a nutrição. Esses são atributos femininos. Quantas vezes a gente esquece de olhar pra gente, a gente esquece de se tratar com amorosidade, com cuidado. Como é que a gente vai tratar o outro com aquilo que a gente não tem? Então, resgatar o nosso feminino é sobre isso, tá bom? E era isso que eu tinha preparado para hoje. Foi um prazer muito grande compartilhar esse conteúdo desse livro aqui com vocês. Foi um aprendizado para mim também, porque quando eu compartilho, eu aprendo. Quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. E realmente eu espero que isso possa contribuir de alguma forma para ti, para uma amiga, para filha, enfim, para quem for, para aquela mulher que estiver precisando exatamente desse tema aqui, desse conhecimento. E é uma grande troca, tá bem? Então agradeço, como sempre, né? Eu amo agradecer a presença de vocês, eu honro sempre quem passou por aqui, quem for assistir a gravação depois também. Gratidão, eu honro muito cada uma de vocês. Contem comigo. Se depois surgir alguma dúvida sobre esse tema,
Vocês já sabem, né? Podem me chamar, podem me mandar um direct, pode assistir a gravação da live lá no canal do YouTube, deixar um comentário lá que eu vou responder, né? Vamos sim fazer essa troca, porque é nessa troca que a gente cresce, tá bom? Então, gratidão, um beijo grande, fiquem bem e até a próxima. Boa noite!